Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de cultuar, de adorar ao teu santo nome, de te louvar e de sermos edificados pela tua palavra, Senhor. Continua trabalhando no nosso coração, dai-nos um desejo de conhecer a tua palavra, Senhor, de colocá-la em prática no nosso viver, para que o teu nome seja glorificado em nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por tua iluminação. Amém. Quem conseguiu ler o livro de Gálatas essa semana, levanta a mão. Oh, beleza. Demoraram menos que 20 minutos? Espero que sim. Hoje nós entraremos na apresentação geral do esboço do livro e veremos aquilo que podemos aplicar para a nossa vida. Na aula passada, nós trabalhamos com o contexto de escrita da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vimos ali que ele escreveu para as igrejas que foram plantadas por ele próprio ali na Galácia do Sul. E nós vemos que isso se deu antes do concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos 15, porque no decorrer da epístola, Paulo não faz uso das resoluções que foram colocadas dentro daquele concílio. De maneira simplificada, nós apresentamos no domingo passado que nós poderíamos olhar de uma maneira abrangente a epístola como que dividida em 3 partes. É óbvio que isso aqui é um esboço muito simplificado, onde na primeira parte, nos capítulos de 1 a 2, Paulo ele vai apresentar uma defesa do seu apostolado. Lembrando que o contexto daqueles crentes é que alguns falsos mestres, alguns falsos cristãos judaizantes estavam não apenas apresentando um falso evangelho para aquela igreja, que consistia de Jesus Cristo mais a circuncisão, Jesus Cristo mais o cumprimento da lei, e além do falso evangelho, estes falsos irmãos, esses falsos crentes, eles também estavam atacando o ministério do apóstolo Paulo. Então nós vimos ali atacando a autoridade dele, dizendo que ele não havia sido um dentre os apóstolos, como que ele estava como sozinho apresentando ali o evangelho. Então dentro desse contexto, nos capítulos de 1 a 2, Paulo vem apresentar a defesa do seu apostolado. Nos capítulos de 3 a 4, ele fará uma exposição da doutrina da justificação, apresentando que a salvação, ela vem unicamente pela fé em Cristo Jesus e não pelo cumprimento das obras da lei. E por fim, dos capítulos de 5 a 6, ele, como sempre faz em suas epístolas, ele vai apresentar as consequências práticas da justificação somente pela fé na vida do cristão, na maneira como ele vive a sua vida, no seu lidar com o pecado, e a maneira como ele vive a sua vida comunitária dentro da própria igreja. Lembrando que nós vimos na aula passada que esta visão legalista que estava sendo proposta pelos judaizantes, ela tinha como uma contrapartida, como um efeito direto relacionado deste falso ensino, de trazer desunião dentro da própria igreja, onde alguns crentes estavam se achando de um nível mais elevado por serem cumpridores da lei, e o resultado prático disso era desunião, ao ponto de Paulo falar que é como se alguns daqueles crentes estivessem como que devorando e mordendo-se uns aos outros. Então, de maneira simplificada, é este o esboço que nós temos, e nós vimos no domingo passado o começo da introdução, que diferentemente das demais epístolas do apóstolo Paulo, onde ele sempre traz uma oração de louvor pela vida daqueles crentes. Nós vemos lá do elogio que ele traz para a igreja de Roma, para os romanos, apresentando que a fé deles era conhecida por todo o mundo, a oração que ele faz pelo amor demonstrado dos crentes de Éfeso pelos crentes e por Cristo Jesus, lá em Efésios. Aqui na epístola aos Gálatas, nós percebemos Paulo falando em um outro tom, em um tom bravo, em um tom de alguém que está percebendo um erro grave, e nós não percebemos esse louvor aqui para a igreja de Éfeso. E Paulo começa como? Já nos versículos de 1 a 5, apresentando as suas credenciais, se apresentando como um apóstolo de Jesus Cristo para os seus leitores. Mas a partir de onde nós iniciaremos a nossa aula, Paulo começa nos versículos de 6 a 9, apresentando o problema
que estava acontecendo com aquela igreja. E as palavras que ele se utiliza para apresentar esse problema, ele diz que aquele evangelho, que não era evangelho coisa nenhuma, da mensagem que estava sendo pregada pelos judaizantes, era nada mais, nada menos do que um falso evangelho. Acompanhe nos versículos de 6 a 9 que ele diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Paulo, ele utiliza palavras duras para com aqueles crentes. Ele traz uma advertência primeiro para eles, apontando de que, olha, eu estou surpreso de que vocês estão passando depressa para um outro evangelho. E como ele caracteriza o evangelho, a mensagem que estava apresentando por aqueles falsos mestres, ele diz: isto é uma perversão do evangelho de Cristo. Vocês já devem ter visto algumas seitas em que eles apresentam que, além de Jesus Cristo, é necessário que você faça outras coisas, que você cumpra a lei, que você tenha um determinado código de conduta, um determinado código de vestimenta, que você coma isso, não coma aquilo outro, cheio de regras, cheio de um legalismo apresentado. E o grande problema quando o evangelho é apresentado dessa maneira é que, na verdade, o que está sendo apresentado é uma perversão do evangelho de Cristo. E o que Paulo deseja para aqueles que estão fazendo isso, ele coloca: olha, se até mesmo, imagina só, um anjo aparecesse para vocês e apresentasse um evangelho diferente daquele que tem sido apresentado, que eu tenho apresentado, que ele seja considerado anátema. E essa palavra anátema é a palavra que é utilizada para as maldições da lei que deveria cair sobre aquele que tropeçasse em qualquer um dos seus mandamentos. O que Paulo diz é que quem estiver fazendo isso, quem estiver apresentando essa deturpação do evangelho, ele fala: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente do que eles que já receberam, que seja anátema. A maneira como nós lidamos com o evangelho, ela deve ser com seriedade. Paulo percebe que o que está sendo colocado aqui é uma ameaça à suficiência de Cristo para a salvação. E o que ele coloca diante disso, que seja considerado como maldito. Dentre as seitas dos Mormons, vocês já devem ter sido atendido, alguém batendo na porta da sua casa. Se você observar o livro deles, né, então é o outro evangelho de Jesus Cristo. Então ali você tem o fundador desta seita, que foi Joseph Smith. Ele recebeu, diz, né, que recebeu uma revelação de um anjo, Moroni, e ele registrou esses escritos, que é o que pauta a vida, a conduta, as crenças dessa denominação. Ora, quando nós paramos e olhamos para esse trecho aqui da palavra de Deus, nós vemos que o que o apóstolo Paulo estava fazendo há mais de 2000 anos atrás, nós percebemos ainda hoje. Percebemos nessas pessoas que tentam deturpar o evangelho de Cristo, colocando como que até mesmo um ser angelical tem apresentado essa mensagem, mas a maneira como nós devemos olhar para isso, óbvio, nós devemos olhar com misericórdia para a vida dessas pessoas, que estão enganadas por um falso evangelho. E a nossa atitude para com o falso ensino, ela deve ser o quê? A atitude de rejeição, que seja considerado como anátema. O problema, como eu comentei no domingo passado, é que se nós compararmos o tempo que nós gastamos aqui dentro da igreja, né, com o culto, com o ensino na palavra de Deus, com o tempo que nós passamos fora, nós temos muito mais tempo em contato com o mundo lá fora do que com aqui dentro. E o problema é que alguns de nós acabam dando ouvido a falsos ensinamentos, e daí nós vemos
a pessoa com dúvidas sobre a sua fé cristã fala: olha, mas será que eu posso mesmo comer aquele outro tipo de alimento? Ou será que nós estamos fazendo errado, cultuando, tendo o dia do Senhor no domingo, sendo que, olha, está colocado aqui que é no sábado? Paulo apresenta uma atitude de defesa do seu apostolado, apresentando que aqueles que deturpam o Evangelho de Cristo, daqueles que pervertem o Evangelho de Cristo, eles devem ser considerados como anátema, e este era o grande problema que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas. E esse é o mesmo problema que ainda hoje acontece todas as vezes que nós achamos que a plenitude da nossa vida pode ser encontrada em qualquer coisa a mais, além daquilo que Cristo fez por nós, achando que nós podemos fazer algo que venha nos colocar em uma posição aceitável diante de Deus, ou algo que nos justifique diante da presença do Senhor. Então, um resumo dessa parte, nós vemos que na Galácia surge um evangelho falso e legalista que prega aos cristãos gentios a necessidade da circuncisão para obter a salvação. Isso era contrário ao evangelho de Paulo, que pregava a justificação exclusivamente pela fé, e qualquer pessoa que ensinasse outra coisa ou acreditasse em outra coisa estava correndo sérios riscos. Quando nós lemos isso daqui, nós precisamos, e lendo a epístola de Paulo aos Gálatas, saber se nós temos firmeza ou conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Porque se nós não tivermos consciência, tivermos certeza daquilo que nós cremos, nós seremos presas fáceis para os falsos ensinamentos que estão sendo colocados por aí. E lembre-se, quem plantou esta igreja, essas igrejas da região da Galácia, ali no sul da Galácia, foi o próprio apóstolo Paulo. E o que ele se surpreende é que pouquíssimo tempo depois dele ter feito isso na sua primeira viagem missionária, aqueles crentes já estavam se desviando e dando ouvido para essa perversão do Evangelho de Cristo. Então, nós devemos ter isso daqui em mente, porque não é porque você está na igreja que você está seguro contra os falsos ensinamentos. Porque se você não tiver plena certeza e firmeza deste Evangelho, como é que você poderá julgar o falso evangelho que está sendo colocado aí fora? Mas o apóstolo Paulo tinha plena clareza disso, e ele apresenta o problema e considera e coloca aqueles falsos mestres como sendo anátema. Qualquer pregação contrária ou perversão ao evangelho de Cristo que seja considerado como maldito. E aqui nós vemos Paulo, ele está apresentando a defesa do seu apostolado. E ele começa fazendo isso daqui, mostrando que ele não estava em busca da aprovação dos homens, mas ele menciona de que o seu ministério foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Aqui dos versículos de 1 a 11, a 2 a 14, ele vem a mostrar para aqueles crentes que a sua autoridade, ela não foi derivada do encontro dele com nenhum dos apóstolos que se encontrava ali em Jerusalém. Porque ele começa ali no versículo 11 dizendo: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo apresenta isso que eu estou falando para vocês. Eu recebi pelo próprio Cristo. E como que Paulo ele inicia a sua epístola? Apresentando que ele era um apóstolo. E nós vimos no domingo passado que uma das marcas de um apóstolo era que essa pessoa testemunhou a ressurreição de Cristo Jesus, e essa pessoa no seu ministério era alguém que realizava sinais, milagres, que confirmavam o seu apostolado. Então, hoje nós não temos mais apóstolos no nosso meio. Hoje nós temos pessoas que são cristãs, pessoas que pregam a palavra de Deus, mas Paulo vem aqui apresentar as suas credenciais, mostrando que a sua mensagem ela havia sido dada pelo próprio Cristo Jesus, e diante daqueles falsos mestres, ele veio meio que colocar a sua biografia. E se você continuar lendo o texto, você verá que Paulo vai falar: olha, vocês conhecem a minha vida no passado e sabem
sabem que eu era muito zeloso dentro do cumprimento dessa lei. E Paulo apresenta que ele era alguém que perseguia os cristãos, mas ele reconhece que Deus, em sua graça, o havia escolhido para que ele pregasse o evangelho aos gentios. E ele vem dizer, olha, eu fui até Jerusalém, me encontrei ali com Cefas, com Tiago, tudo, e só que ele disse que durante essas suas viagens, ele não buscou a aprovação desses homens, mas em toda a Judéia ouvia-se falar algo a respeito de Paulo, que era o que nós vemos ali no versículo 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. O que nós vemos de belo aqui nesse testemunho do apóstolo Paulo é que o evangelho da graça, esta revelação que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo e que era consoante com a mensagem que havia sido dado aos apóstolos, nós vemos que isso teve um impacto drástico na vida de Paulo, um impacto transformador. Porque Paulo saiu de uma vida como aqueles judaizantes, como uma pessoa que era um conhecedor profundo da lei, ele era um fariseu, havia sido instruído aos pés de Gamaliel, uma pessoa que no seu zelo, ele perseguia os cristãos, e nós vemos ali que ele foi condescendente ali com o apedrejamento, a morte de Estevão. Mas o que vemos é que a transformação de Deus sobre a sua vida foi tal que o que as pessoas diziam, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé no passado, que no passado procurava destruir. Isso deve nos levar a refletir também sobre a transformação que o Evangelho tem no nosso viver. E que o legalismo, ele não condiz com a mensagem do Evangelho. O que Paulo era antes? Paulo ele era um judeu, Paulo era um cumpridor da lei, Paulo era uma pessoa zelosa, mas nele não havia vida. E isso era caracterizado pela maneira como ele lidava com a própria igreja de Cristo. Mas nós vemos aqui que ele, ao apresentar o seu testemunho, ele apresenta, olha, eu fui transformado por esse encontro com Cristo, recebi esta mensagem do Evangelho e estou pregando ela que foi colocada aos gentios. E a partir aqui do capítulo 2, ele vem falar sobre uma visita que ele fez a Jerusalém, e ele fala que essa visita foi realizada por conta de uma profecia, de uma revelação que ele havia recebido. E se os irmãos se lembram bem, lá em Atos, no capítulo 11, antes de ele começar as suas viagens missionárias, um profeta, Ágabo, profetizou a respeito de uma grande fome que haveria em Jerusalém, e falou sobre o cuidado que deveria ter da coleta das ofertas que deveriam ser enviadas para esses irmãos. Então nós vemos aqui no capítulo 2, Paulo dizendo que foi junto com Barnabé e Tito se encontrar com os irmãos de Jerusalém. E ele aqui novamente reforça a sua atitude diante dos judaizantes, colocando: nós não nos submeteremos em nenhum momento a estes homens. Versículo 5, a estes não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E como que ele caracteriza estes crentes judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam pervertendo a mensagem do Evangelho? Olha o adjetivo que ele coloca aos irmãos, versículo 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, aquelas pessoas que estavam no meio da igreja, mas que estavam dizendo que, olha, além de Jesus Cristo, você precisa se submeter às leis do judaísmo, ele coloca: vocês são falsos cristãos. E ele coloca: e a vocês em nenhum momento nos submetemos. E ele diz: olha, e Tito, que estava comigo nesta viagem, foi um companheiro dessa viagem junto com Barnabé, ele fala, ele que era gentil, os próprios apóstolos de Jerusalém não colocaram que ele teve de submeter à circuncisão. E é interessante, Paulo, diante da certeza do seu chamado,
ele fala que ele se dirige àqueles homens, ele fala que ele foi até lá, porque ele não queria que o trabalho dele fosse em vão, porque veja bem, se Paulo estivesse ensinando alguma mensagem que não fosse consoante com o Evangelho de Cristo Jesus, o que os apóstolos fariam? Eles não dariam apoio a ele. Mas Paulo aqui coloca, no versículo 7, ele fala, pelo contrário, quando viam que me havia sido confirmado o Evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confirmado o Evangelho da circuncisão, versículo 9, quando reconheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então Paulo aqui demonstra a unidade do seu trabalho, reconhecendo que aqueles irmãos viram nele o chamado colocado por Deus para levar a mensagem aos gentios, enquanto ali Pedro, Tiago e os demais fossem no seu ministério para os judeus. Não é assim que nós percebemos a estrutura do livro de Atos? Dos capítulos de 1 a 13, nós vemos ali o ministério de Pedro junto com os judeus. Nós vemos ali o sermão que Pedro pregou para aqueles judeus para se converterem em Cristo, e a partir do capítulo 13 até o final, nós vemos o ministério, a ênfase sendo colocada na vida do apóstolo Paulo, no seu ministério para os gentios. Então aqui Paulo está apresentando de que a acusação que estava sendo colocada contra ele não era verdadeira, porque o seu trabalho era um trabalho que estava sendo realizado em uniformidade junto com a igreja de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, da mesma maneira que é fácil crentes, novos convertidos, e pessoas que não têm um conhecimento, uma apropriação do Evangelho, serem arrastados pelos falsos ensinamentos, a mesma coisa pode acontecer com crentes que são muito experientes e conhecedores da palavra de Deus. Porque aqui vai acontecer um episódio no capítulo 2, em que Paulo, ele estava ali, Pedro, ele vai até Antioquia, isso a partir do versículo 11, e quando ele percebeu que aqueles da circuncisão, da parte de Tiago, estavam chegando, então Pedro estava ali com os gentios, tudo, e quando ele percebeu que os judeus estavam se aproximando, ele meio como que se afastou dos gentios, tipo, em atitude de reprovação, se aproximando dos judeus. Isso aconteceu de tal maneira de Paulo se irritar com aquilo, de perceber que aquilo que Pedro estava fazendo era uma atitude de hipocrisia, porque como é que você há pouco tempo estava aqui sentado com os gentios, agora quando chegam esses judeus, esses da parte de Tiago, você se aparta deles? Isso foi tanto que não foi apenas Pedro que agiu de maneira hipócrita, mas Paulo coloca também que o próprio Barnabé, no versículo 13, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. E quando Paulo percebe isso, quando ele percebe que eles não estavam procedendo segundo a verdade do Evangelho, o que Paulo faz? Paulo pega e repreende Pedro publicamente, e Paulo diz, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então observe, Pedro e Barnabé, experientes, mas por conta daquilo que eles, do temor que eles tinham do que as outras pessoas pensariam deles, dos outros judeus, eles se comportam de uma maneira que Paulo classifica como hipocrisia, e Paulo os repreende publicamente. Então aqui nós vemos Paulo dando uma defesa do seu ministério e mostrando o ponto de que do seu comprometimento tal com o Evangelho de Cristo, que ele vem a repreender publicamente até mesmo o próprio Pedro por conta da sua atitude hipócrita. E a partir aqui do versículo 15, nós vemos que Paulo ele vai nos apresentar o evangelho da justificação. Ele vai contrário a tudo o que estava acontecendo, ele vem depois de apresentar essa defesa do seu ministério, dos versículos de 11 a 16,
apresentar o seu chamado por Deus, apresentar ali de 1 a 17 a 2:10, que as autoridades de Jerusalém não acrescentaram nada a ele que ele havia recebido de Cristo, e depois de ele demonstrar a sua autoridade na confrontação com Pedro, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vem a mostrar, a partir do versículo 11, ele para de fazer a defesa do seu próprio apostolado e passa a apresentar a defesa do evangelho que ele está apresentando. A mensagem dos falsos mestres era uma mensagem marcada pelo legalismo. A mensagem marcada por Jesus Cristo, mais os costumes e ritos judaicos. E aqui dos versículos 15 a 21, Paulo ele vem a mostrar que ninguém é justificado pelas obras da lei e que a justificação se dá unicamente pela fé em Cristo. Vamos ler, acompanhe a leitura desse trecho, porque aqui nós encontramos a beleza e o centro da mensagem do Evangelho. Paulo diz, versículo 15, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo aqui ele resume a sua mensagem apresentando que pela prática das obras da lei não há justificação alguma. E no final desse trecho, ele vem apresentar a realidade da vida de todo cristão. Paulo vem mostrar, olha, eu não vivo esta vida aqui na carne na dependência da lei, ou na dependência dos meus próprios esforços. Mas aqui uma das passagens muito conhecidas das Escrituras, nós vemos que Paulo diz, a partir ali do versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Essa é a marca de todo cristão. Se você é um cristão, você está unido com Cristo, você está crucificado com Cristo e ressuscitou com Ele. E olha que belo que Paulo diz, logo, então se ele está crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo viveu em vão. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Hoje nós tivemos pública profissão de fé, recebimento de novos membros também por batismo, e uma das perguntas que, quando nós entrevistamos os candidatos para fazerem a sua pública profissão de fé, ou serem batizados, que nós colocamos é, quem é Jesus Cristo para você? Então imagine se alguém chegasse para você e perguntasse quem que é Jesus para você. E o que às vezes a gente percebe é que poucas pessoas têm uma compreensão de quem Jesus Cristo verdadeiramente é para a sua vida. Pegue alguma dificuldade que você passou, ou pegue algum momento bom que você está passando na vida. Você consegue dar uma justificativa dizendo como é que Cristo mudou a maneira de você lidar com as suas dificuldades? Faz alguma diferença? Então, o fato de você estar unido a Cristo faz alguma diferença de fato, ou você não sabe a resposta para isso? E muitas pessoas, quando você pergunta quem é Jesus Cristo para você, o que a pessoa responde? Jesus Cristo é tudo. Você fala, tudo bem. Olha, Jesus Cristo, ele é meu amigo. Jesus Cristo, e daí diversos adjetivos ali, substantivos são colocados, mas a pessoa não consegue articular a diferença que Jesus Cristo faz em sua vida. E o que Paulo está dizendo aqui é que a sua vida era caracterizada pelo fato de Cristo Jesus viver nele. Porque o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos, irmãos, ter uma visão clara de que se na nossa vida nós não conseguimos dar uma justificativa da diferença que Cristo faz no nosso viver,
talvez o que tenha acontecido é que nós não compreendemos ainda o fato de que estar unido a Cristo é viver pela fé no Filho de Deus. Não viver nos seus próprios esforços. Porque às vezes nós tentamos viver nos nossos próprios esforços e o que a gente percebe? A gente falha, a gente desiste. Mas Paulo tinha plena compreensão que pelas obras da lei ninguém seria justificado, mas a justificação diante de Deus, ela só viria por meio da fé em Cristo Jesus. A partir do capítulo 3 agora, Paulo, ele vai ali, lembrando, nos capítulos de 1 a 2, nós colocamos que Paulo, ele fez uma defesa do seu apostolado, apresentando que a autoridade da sua mensagem veio do fato dele ter recebido este evangelho diretamente de Cristo Jesus. E essa autoridade foi reconhecida pela igreja de Jerusalém, e Paulo demonstra a sua autoridade até mesmo na correção pública que ele fez diante da atitude hipócrita de Pedro diante daqueles da parte de Tiago. Então, Paulo aqui ele encerra a apresentação dessa sua defesa, e a partir de então, e nós vemos aquele esboço simplificado de 3 a 4, ele faz uma apresentação da doutrina da justificação e uma defesa do seu evangelho. E para perceber como Paulo ele está irado com aquilo que está acontecendo, tanto com os crentes terem se desviado rápido para o ensino dessas pessoas, como também pelos falsos mestres que ele coloca que seja anátema a esses que estão ensinando legalismo dentro da igreja, que no versículo 1 do capítulo 13 ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Já pensou se o pastor chegasse aqui, Reverendo Wilson, nós tivéssemos feito alguma coisa de estranho aí, tivéssemos dado ouvido algum falso ensinamento, e ele chegasse, começasse aqui: ó crentes da IPJ, seus insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Creio que nós, seríamos impactados, e Paulo está justamente querendo fazer isso. Mas Paulo, ele não está fazendo isso motivado unicamente por uma ira. Ele quer mostrar para aqueles crentes de que aquele falso ensinamento deveria ser considerado como maldito aqueles que pregavam, porque a transformação de vida que eles experimentaram, não foi algo que se deu pelo cumprimento da lei. Porque dos versículos de 1 a 5, ele vai apelar para a experiência pessoal dos Gálatas. Ele vai mostrar, olha, por algum caso, a vida que vocês desfrutam hoje, vocês conseguiram pela prática das obras da lei? Ele vai falar, não, olha, o que vocês experimentaram se deu pela ação do Espírito. Ele fala, será que vocês sofreram em vão tudo o que vocês passaram? E ele diz, olha, não foi versículo 1, diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta retórica, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Será que vocês são tão insensatos? Já pensou você ouvindo isso? Será que vocês são tão cabeça fracas, estão tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foi em vão? Versículo 5, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está dizendo por meio dessas perguntas retóricas? Dizendo, olha, a plenitude de vida que vocês experimentam hoje, veio até vocês por meio da pregação da fé. E quando nós olhamos em outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, nós vemos que a fé, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele coloca que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então Paulo aqui corrige aqueles crentes mostrando, olha, vocês têm o Espírito de Deus. Lembra lá em Efésios no capítulo 1, que ele fala que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, depois do quê? De que vocês receberam e tendo ouvido, creram no Evangelho da salvação. Então, a partir do momento que nós ouvimos e cremos na mensagem do Evangelho, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E Paulo está colocando aqui com aqueles crentes, será que vocês que começaram no Espírito, vão querer agora
caminhar na carne, caminhar nas obras, e para mostrar que a salvação, a fé, que a salvação ela é mediante a fé e não mediante as obras, Paulo ele vai fazer um uso do Antigo Testamento. E ele vai pegar um personagem do Antigo Testamento, a partir do versículo 6, que é Abraão. E ele vai mostrar para aqueles crentes o seguinte, que olha, quando vocês olham para a história de Abraão, e olham lá no relato de Gênesis, vocês se lembram que Deus chegou, fez uma aliança com Abraão, fez uma promessa. Lembra quando Deus chega para ele e fala para ele olhar, para que ele olhasse para o céu, contasse as estrelas, e que Deus faria dele pai de uma grande nação? Ali nós vemos que é dito que Abraão creu. E no texto de Gênesis é dito que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o que Paulo mostra de maneira bela, ele mostra que o Evangelho, já lá no Antigo Testamento, havia sido pregado para Abraão e Abraão creu. E mostrando que a justificação é pela fé na crença unicamente no Filho de Deus. Acompanhe no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Paulo está mostrando para aqueles crentes que Abraão ele foi salvo pelo quê? Foi pelo cumprimento de alguma obra da lei? Abraão ele era um pagão. Lembra que ele vivia na terra de Ur dos Caldeus. Então Abraão ele era um gentio, ele era alguém que estava distante de Deus. Nós vemos que Deus o chama, lhe faz a promessa e é dito ali que Abraão crê. E Paulo está apresentando aqui que da mesma maneira que Abraão creu, isso lhe foi colocado por justiça e foi imputado por justiça, ele mostra aqui que a Escritura havia previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Abraão foi salvo pela fé. E aquilo que estava sendo colocado era um prenúncio daquilo que aconteceria com os gentios. E aqui, na sequência do texto, ele vem mostrar que a fé de Abraão, ela prova a eficácia da fé. Mas nos versículos de 10 a 12, Paulo vem mostrar que o que está sobre a lei está encerrado sobre maldição. Versículo 10, pois todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, se por um lado, a fé em Deus, ela trouxe a justificação, o que a lei é apresentada aqui é que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E Paulo mostra na sequência que Jesus Cristo foi aquele que foi pendurado no madeiro, que carregou a maldição que deveria sobre nós, sobre si, para que nós pudéssemos ter o seu Espírito. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui, Paulo apresenta isto que aconteceu na vida de Abraão como modelo para nós. Dos versículos 15 ao versículo 16, ali que é o item 4 que está na nossa apresentação, nós vemos que a promessa que foi feita para Abraão, ela tem prioridade sobre a lei. Nós não leremos o texto aqui, mas o que Paulo está mostrando nessa sessão é que Abraão creu muito antes da lei ter sido entregue. A lei foi entregue há 430 anos depois. Então, 430 anos antes da lei ser promulgada ao povo, a palavra de Deus está colocando que Abraão creu. Então, ele não foi salvo pela prática das obras da lei, mas unicamente pela fé. E quando nós passamos a ler isso aqui, a resposta que fica, e que muito provável ficou para as pessoas que estavam recebendo essa carta, é: para que serve a lei? Ou então, para que serve a lei para a nossa vida hoje, mas primeiramente, para o que serviu a lei que foi dada por meio de Moisés? A partir do versículo
19, Paulo começa aqui, né? Então, logo, para que é a lei? O que Paulo vai desenvolver dos versículos 19 até o versículo 7 do capítulo 4, ele vai apresentar que a lei teve um propósito. A lei nunca teve o propósito de trazer salvação para as pessoas. Paulo vai mostrar, a lei nunca teve como propósito justificar o povo de Israel. Mas o propósito da lei foi para que ela preparasse o povo, a fim de que o povo percebesse que ninguém é capaz de cumprir a lei. Se ninguém é capaz de cumprir a lei, nós estamos perdidos. Então o objetivo da lei foi justamente mostrar que haveria um que cumpriria a lei, que é o que é colocado aqui adiante como sendo, quando chega a plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. Então a lei aqui ela é colocada como um pedagogo. E o pedagogo, quem que era? Era uma pessoa que ele tinha a responsabilidade sobre a criança ali no Império Romano, e a sua função era tanto proteger essa criança das influências externas, né, com qual ela convivia, como também de trazer disciplina sobre a vida daquela criança. E o que Paulo vem a mostrar é que o propósito da lei foi justamente isso, foi o de separar o povo de Israel das demais nações, exercer a disciplina sobre eles a fim de que o pecado ficasse claro e que a esperança na vinda do Messias ela viesse. Versículo 23, olha o que nós lemos. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, o propósito da lei foi justamente isso, apontar para a vinda de Cristo Jesus, a fim de que as pessoas crescem nele e, crendo, tivessem vida e fossem justificados. Que é o que Paulo, aqui ele termina no capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, fazendo uma comparação, comparando como que era a vida anterior desses crentes e como que se tornou a vida deles depois que eles creram em Cristo Jesus. E a comparação que ele faz aqui é entre o herdeiro e o escravo. Que ele fala que enquanto são pequenos, o herdeiro ali, que ele está sendo, o pedagogo que está cuidando dele é um escravo. Fala que não há diferença entre nenhum dos dois, mas ele fala que quando chega a plenitude do tempo, versículo 4, que Jesus Cristo foi enviado para resgatar os que estavam sobre a lei, ele fala, nós recebemos a adoção de filhos. E ele diz, olha, a recepção deste Espírito que nos foi dado, é um Espírito que no nosso coração clama, Abba Pai, e ele fala assim, você não é mais filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então ele mostra, olha, a situação antes de vocês viviam andando nos rudimentos do mundo. Vocês estavam debaixo de um pedagogo que nunca teve por propósito trazer uma plenitude de vida a vocês, de justificar vocês, mas apenas apontar para vocês sobre a necessidade do Messias que viria. Não é isso que todo o Antigo Testamento está apontando? Mas aqui Paulo apresenta que na plenitude do tempo, o Filho foi enviado, vocês foram resgatados, e aqui Paulo de novo coloca, vocês receberam o Espírito Santo que clama, Abba Pai. Então vocês não são mais escravos. Não faz sentido querer viver debaixo do jugo da lei, porque vocês receberam o Espírito, e vocês não são apenas filhos, mas também herdeiro por Deus. E diante disso daqui, Paulo, ele vem fazer a primeira advertência para aqueles crentes ali dos versículos de 8 a 20, onde aqui há uma curiosidade interessante. Ele vem contrastar a forma de vida anterior e a forma de vida recente desses crentes. Ele no versículo 14, ele fala ali que a ocasião que ele pregou o evangelho para aqueles crentes foi por conta de uma enfermidade que ele teve. E ele fala, olha, vocês receberam bem, mas eu quero dizer algo para vocês. Dos versículos 17 em diante, Paulo fala, olha, esses que estão se mostrando entre zelosos entre vocês, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo me colocar contra vocês. E Paulo, num tom pastoral, no versículo 20, fala,
eu gostaria de estar aí com vocês para poder falar num outro tom, porque eu estou perplexo com vocês. Paulo falou, eu queria estar pessoalmente para poder comunicar, porque eu estou aqui contrariado com isso aqui que eu estou vendo. E Paulo, mais uma vez, vem trazer uma prova da Escritura, e ele fala sobre o nascimento dos filhos que Abraão teve com Agar e com Sara. E a comparação breve aqui, falando de maneira breve o que ele coloca, ele diz, vocês se lembram do que aconteceu com a história de Abraão com Agar e com Sara? Ele fala que um foi o filho. O que foi o filho que Abraão teve com Agar? Foi o jeito que ele e a esposa deram para arranjar um filho. Deus havia feito a promessa, mas vamos tentar aqui resolver a coisa do nosso jeito? Então Sara chegou, pega aqui a minha escrava, tem um filho com ela, e ali nasce o Ismael. Então Ismael, Paulo está mostrando que é o fruto quê? De uma vida que é pautada pelas obras. Não é uma vida pela fé em Deus. E ele diz que este filho da mulher escrava representa a Jerusalém terrestre e todos estes surgimentos da lei. Daí ele apresenta depois o filho, o Isaac, que nasceu de Sara, que é o filho da promessa. E ele compara essa Jerusalém celestial, e ele diz, olha, vocês não são o filho da mulher escrava, mas vocês são filho daquela que teve o filho da promessa. E ele fala, da mesma maneira que no passado, que Ismael perseguia Isaac, que o filho da escrava perseguia o filho da Sara, acontece hoje entre vocês. Então Paulo apresenta que a filiação daqueles crentes não foi por meio, representando dessa alegoria que ele coloca, por meio de algo que foi realizado com os esforços humanos, como Abraão e Sara, com ali Agar a escrava, mas foi pela promessa, o cumprimento da promessa na vida ali de Abraão. E nós chegamos aqui indo para o final das duas últimas partes, nos capítulos de 5 a 6, que Paulo vai mostrar que toda essa doutrina da justificação pela fé, ela tem uma implicação prática para a vida do cristão. E a implicação prática que ele começa apresentando ali, ele vai fazer dos versículos de 1 até 11, trazer uma outra advertência para aqueles crentes, e ele vai mostrar, olha, vocês foram chamados para uma vida de liberdade. Vocês não foram chamados para uma vida de escravidão, e ele fala, não se submetam de novo à escravidão. E qual que é a implicação disso daqui deveria ter para a vida deles? Dos versículos de 13 a 15, ele vem falar, olha, o amor ele cumpre a lei. Ele fala, vocês foram chamados para a liberdade, mas ele fala, não deem uso dessa liberdade, ou seja, de você não ter de viver pela lei, para você dar lugar à carne. Ele fala, porque olha, a lei se cumpre em um só preceito, em saber, ame o seu próximo como a você mesmo. E ele fala, mas se vocês ficam devorando e mordendo uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam destruídos. E aqui, dos versículos 16 a 25, Paulo vem falar sobre o contraste da vida na carne e o contraste com a vida no Espírito, de onde nós vemos aqui a menção dos frutos do Espírito. E Paulo vai mostrar que essa é uma realidade que o cristão ele vivencia, da carne militando contra o Espírito. O desejo da satisfação dos desejos da carne e a necessidade de nós vivermos uma vida que é pautada no Espírito Santo. E ele mostra quais são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. E ele diz, eu digo a vocês que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas ele vem e apresenta, mas o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele aqui, olha, vivamos no Espírito. Lembra que eu coloquei lá, qual que é a diferença que Jesus Cristo faz na maneira como quando você passa pelas situações boas ou pelas situações ruins? O fruto do Espírito aqui nos apresenta essas virtudes. O amor está presente, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade.
porque essas coisas são marcas de uma pessoa que vive uma vida no Espírito. Então Paulo aqui apresenta a consequência desta vida que é pautada pelo Espírito, de alguém que recebeu o Espírito de Deus. Isso tem consequência para a maneira como nós vivemos na nossa luta contra o pecado. Então, o Espírito luta contra a carne. Isso tem consequência para os nossos relacionamentos, porque a partir do capítulo 6, o que Paulo vai mostrar? Ele vai mostrar que isso vai ter consequência na maneira como a igreja vive. Depois você lê em casa o capítulo 6, mas ele vai mostrar que esta vida no Espírito é uma vida que ela age com amor para com aqueles que são surpreendidos em falta. Veja, aqueles judaizantes, eles estavam exercendo pressão sobre a vida daqueles cristãos. Mas Paulo vem mostrar que, olha, a pessoa que vive debaixo do Espírito, a pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, a maneira como ela lida com a falta dos seus irmãos, ela é marcada pelo quê? Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então, o desejo de quando nós vemos o nosso irmão em falta, não é que o juízo de Deus caia sobre ele, mas que ele venha a ser restaurado. E a maneira como nós devemos fazer isso, que é colocado aqui, é com brandura. Paulo continua dizendo, a partir do versículo 2, levem a carga uns dos outros. Então, a vida dentro da igreja, vocês se lembram quando Paulo diz, olha, suportai-vos uns aos outros? Às vezes a gente coloca ali o suportai-vos como, olha, dê suporte para o seu irmão. Não, o que Paulo está dizendo é, você tem que aguentar mesmo. Então, é carregar os fardos uns dos outros. E quantas vezes a gente quer viver a vida na igreja, que é uma vida marcada por independência, mas o que ele está colocando aqui, leve os fardos uns dos outros. Paulo também vai mostrar que existe uma responsabilidade daquele que ensina com aquele que é ensinado. Versículo 6, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E Paulo, nós vemos isso em outras partes da Escritura, nós vimos até na pregação do reverendo Tales no domingo passado, 1 Coríntios no capítulo 9, onde ele fala sobre o direito que ele tinha de receber o auxílio daquela igreja, e ele não fez por vontade própria. E aqui ele está dizendo, olha, aquele que está sendo instruído, compartilhe em todas as coisas boas com aquele que o instrui. E Paulo aqui apresenta o princípio da semeadura. Ele diz, olha, viva uma vida de santidade, porque aquilo que você semear, você colherá. E ele fala, de Deus não se zomba. Versículo 8, quem semeia na sua própria carne, colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. E Paulo diz, não cessem de fazer o bem. E Paulo vem aqui terminar a sua epístola com uma saudação e conselhos finais para aqueles crentes. E Paulo diz aqui no versículo 11, muito provável que Paulo devia ter um problema na visão, porque ele vai fazer uma menção, dizendo que ele escreveu de punho próprio, vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. E ele vai mais uma vez no final da sua carta, combater aqueles falsos mestres, dizendo, todos os que querem se ostentar na carne, esses querem obrigar vocês a circuncidar. E eles falam, sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo se gloriar na carne de vocês. Mas Paulo fala, o meu objetivo, o meu ministério não é outro senão eu me gloriar, não na carne, mas versículo 14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e a misericórdia sejam sobre eles e sobre todo e sobre Israel de Deus. E olha só como Paulo está bravo. Versículo 17. Quanto ao mais, depois de ter falado tudo isso, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqueles judaizantes estavam querendo trazer a marca no corpo daquelas pessoas, mas Paulo vem falar, olha, não me molesta não, porque no meu corpo eu trago as marcas de Jesus.
E a pergunta que fica para nós é: nós trazemos essa marca, a marca de Jesus, em nossa vida? O nosso desejo é nos gloriar na graça de Cristo Jesus, é nos gloriar no nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim? Gálatas é a epístola da liberdade. A liberdade que nós fomos tirados do mundo. Nós fomos livres do poder do pecado e nós fomos livres também do cumprimento desta lei, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E eu termino aqui lembrando de que essa liberdade, quão maravilhoso é viver essa vida de justificação em Cristo. Eu espero que vocês não tenham perdido tempo assistindo a abertura das Olimpíadas, que teve na França, e eu sempre acompanhei essas aberturas, e os irmãos viram o mundo em que nós estamos vivendo. O que é uma sociedade que está escravizada ao pecado? Uma sociedade que valoriza tudo aquilo que é abominado pela palavra de Deus. Uma sociedade que ela zomba da fé em Cristo Jesus, com aquela zombaria que vocês viram que foram colocados lá. Mas Deus nos libertou de tudo isso. E nos libertou de tudo isso para que este evangelho da graça, esse evangelho da justificação, que nós venhamos pregar justamente para essas pessoas. Para que essas pessoas venham provar da plenitude de vida que só há em Cristo Jesus. Que não são os prazeres da carne, porque aquilo que nós vimos lá é o que nós vemos descrito aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, todas aquelas coisas. E a palavra de Deus nos diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas a mensagem que fica para nós aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Então, é sobre isso que a carta de Gálatas ela tem para colocar a nós. Eu vou compartilhar o PDF dos slides e aqui algumas considerações finais que vocês depois poderão ler sobre os temas colocados. Nós abordamos todos eles aqui durante a exposição e eu espero que isso aqui tenha te motivado a amar essa parte da palavra de Deus. Se você não sabe no que consiste o Evangelho, nós vemos o Evangelho encapsulado na Epístola aos Gálatas, que é o Evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus.